Beleza. Então, como estava dizendo, React Native parece com HTML. Você usa tags, só que você pode criar uma tag customizada aqui. Ricardão. Entendeu? Ricardão. E aí, como você cria uma tag customizada chamada Ricardão no React Native? Tudo é função. Então, se você criar aqui, ó, function, né? Que é JavaScript, Ricardão, você está criando um componente, que é o que chama isso aqui, né? Eles chamam de componente quando é uma tag customizada. Então, só que você bota letra maiúscula aqui para você chamar assim, né? Então, igualzinho uma função, abre e fecha parênteses aqui, e aí você tem que retornar alguma coisa nessa função, né? E o que você Uhum. retorna nisso aqui é alguma tag. Pode ser, se fosse um app, podia ser uma div, né? Mas no React Native tem os próprios componentes. Então, ao invés, por exemplo, de div, chama view, com V maiúsculo, assim, né? Então, view é como se fosse uma div. É um quadrado que você bota a coisa dentro, se você quiser. É um container, certo? Igual Sim. tem também no iOS e tal. Então, eu consigo usar o Ricardão. Toda vez que eu chamar Ricardão, ele vai renderizar, na verdade, isso aqui. Uma view, entendeu? Então, esse é o princípio básico do React Native. Uma função com um componente e você consegue usar ele como tags. E é assim que você faz para comunicar tipo, criar componentes. Mas isso aqui era só um exemplo didático, né, de como que faz o negócio. Mas eu vou abrir aqui um projeto que eu criei vazio, zerado aqui. Eu segui aquelas instruções lá de criar um projeto no Expo lá, né? Roda um comando e mandei o nome do projeto, ele criou isso aqui, tipo, zerado, né? Então, o ponto inicial do projeto é nesse app.js aqui, né? E aí é como se fosse a função principal aqui. E aí você deve ter algumas coisas aqui, só para começar, mas vamos rodar esse cara aqui só para a gente ver o que acontece, né? Você tem que abrir o terminal, e aí você tem que navegar até o seu projeto, no meu caso está em Documents Ricardo, né? E aí você roda o comando para inicializar o projeto. O comando é yarn start. Esse yarn é o cara que faz tudo. Para instalar as coisas você usa ele, para rodar o projeto você usa ele. Então, yarn start. Lá no tutorial o cara fala também para usar isso daí, né? Ele fala que ele usa no lugar do NPM. Isso, ele é muito mais rápido que o NPM, mano. A gente acaba só usando ele. Mas esse dia a gente teve um problema aí até com o Yarn que não funcionava no Yarn, mas no NPM funcionava. Mas, enfim, por padrão tenta usar o Yarn mesmo que funciona. Enfim. E aí tenta não misturar também. Tipo, se você está instalando as coisas com Yarn, continua sempre usando Yarn, senão ele cria dois arquivos diferentes aqui. Tá. Enfim. Aí você usa o I aqui para abrir o simulador. Simplesmente aperta I, ele vai abrir o simulador na sua máquina e vai abrir já o seu app, certo? A vantagem desse React Native é que ele meio que atualiza em tempo real. Então, se eu mudar esse texto aqui para Olá, Ricardão, ele Então, atualiza. porque a parte do vídeo do cara do curso que eu vi, ele mostra que dá pra você fazer baixar no aplicativo no celular e fazer isso no seu celular físico. Também, também. Aí ele também vai atualizando automaticamente no celular físico ou você tem que, tipo, Vai. reiniciar? Esse programa aqui, o Expo Go, que é o aplicativo que você tem que instalar lá, né, para funcionar, esse aqui, se for no celular, ele instala sozinho. Mas no seu celular você tem que instalar mesmo. Ele é basicamente um programa que abre um servidor na web e você meio que vê através dele, entendeu? Como se fosse uma página da internet, basicamente. E então, literalmente, inclusive você pode abrir no seu device e aqui no simulador e no Android ao mesmo tempo, que atualiza tudo, tá ligado? Então é bem legal isso daí. Então, enfim, eu recomendo você instalar aquele Prettier lá dele, que formata o seu código automaticamente. Enfim, e também o tema, pra ficar mais bonitinho, se quiser. Esse Aí, Night, tchau. Night Owl, né? E os iconezinhos também, se quiser. Mas é só frescura, se não quiser também não precisa, né? Mas você vê, como é que é. Lembra que eu te falei?
tudo aqui é uma função. Então a função principal é o app. Então o componente principal do seu aplicativo é esse app. Então é aqui que vai começar, né? Aí eu falei, o bloco, né, de construção básico é view, né? Então, tipo, isso aqui é o bloco de construção básico do app. Você vai criar aqui uma view. E aí você pode usar componentes do React Native. Por exemplo, quer digitar um texto? Text, e você bota o texto aqui lá. Certo? Aí do jeito que tá aqui, ó, ficou zoado, ó. Ele ficou lá em cima, fora da tela, totalmente descentralizado. Por que isso? Porque por padrão ele vai no 00 aqui da tela, no topo e na esquerda, né? É o seu trabalho fazer o negócio centralizar, né? Então, como que você faz isso, né? O melhor jeito é você usar o joguinho do sapinho, Flex Frog. Esse joguinho do sapinho é a chave para você se tornar um desenvolvedor React, Web, tudo que precisa de estilização, né? Porque o React Native usa CSS para estilizar, que é aquela coisa web que você estiliza cor, essas coisas. Só que ele usa esse Flex, que é tipo, fosse uma bibliotecazinha que facilita muito a vida, mano, se você fazer isso aqui na mão, com CSS normal. E aí o Esse, joguinho... Oi? o Flex eu lembro. Ah, é? Tá. Aí, joguinho de sapinho é a vida, mano. Você aprende tudo. Então, por exemplo, eu quero botar o sapinho aqui, né? Aí ele falou que Justify Content move o sapinho na direção horizontal. E aí você pode usar essas opções aqui, né? Então, Justify Content é a propriedade. Então a gente bota aqui, 2 pontos. E aí o valor pode ser um desses. Aí a gente vê aqui que o Flex End alinha o item ao lado direito do container, né? Então, Hum. é isso que a gente quer. Então, se eu botar aqui, o sapinho foi para a direita. Se eu quisesse que ele ficasse centralizado, eu trocava aqui para center e ele ficava aqui no meio, certo? Aí vamos mais um passo aqui para te mostrar. Deixa eu ver. Isso, ó. Isso aqui é importante. Você viu como é que faz para mover na horizontal, né? O item. Só que você também tem que como mover na vertical. O vertical é esse align items. Funciona do mesmo jeito. Você bota aqui align items e aqui se você quisesse botar no centro seria center. Mas se quisesse end seria end. Certo? Os sapinhos vão lá para baixo. Então esses dois são a chave para você posicionar os elementos na tela, né? E aí, outra coisa que vamos um pouco mais para frente aqui para ter mais espaço para a gente mexer. Então, ó, tem uma diferença entre esse exemplo do sapinho e o que você vai fazer aqui no React Native. Por padrão, no sapinho, a direção é horizontal. Imagina que tem uma seta aqui apontando para a direita. Por padrão, essa é a direção. Então, tem essa propriedade flex direction, que por padrão aqui, só aqui é row. Row é na horizontal, assim apontando para a direita. Então, quando você usa aqui o justify content flex end, ele altera na direção do flex. Então, como a direção tá row, tá a setinha para a direita, o flex end faz ele ir para a direita, certo? Só que você pode alterar esse flex direction para column. E isso muda a setinha para baixo, entendeu? Agora o seu norte, digamos assim, é para baixo, entendeu? Então, se você usar o mesmo justify content que antes levava ele para direita, né? E botar flex end aqui, ele vai para baixo agora, certo? Ao invés de ir para direita. Então, aí o que acontece? No React Native, por padrão, é column, porque é um app vertical, né? Então ele assume que provavelmente você vai querer botar as coisas uma em cima da outra, igual tá esses sapinhos aqui um em cima do outro. Então, só para lembrar, no sapinho você tem que ter essa consideração. Aqui é row, mas lá no React Native o padrão é column. Então, por exemplo, se eu quiser centralizar todos os sapinhos,
eu botaria um Justify Content Center aqui, né? E agora o Align Items é sempre a outra direção, né? Ó, se a setinha do Direction para baixo, a outra direção é para a direita. Então, o Align Items Center vai mexer eles na horizontal, ó, certo? Então, são as 3 coisas do Flex que você tem que lembrar. Direction, Justify Content e o Align Items. Lembrando que eles mudam de significado dependendo do Flex Direction. Aí, como que você faz para estilizar o Olá Mundo aqui, né? Você sempre, ó, uma coisa, o que você faz aqui aplica nos filhos. Então, por exemplo, pond é o lago. Você está estilizando o lago. Mas quem está sofrendo as consequências do estilo são os sapinhos, que estão dentro do sapinho. O sapinho é o filho de pond, provavelmente. Certo? Aqui é a mesma coisa. Você quer que o texto fique centralizado, né? Você não vai fazer os flex no texto. Você vai fazer no pai dele, que é esse view aqui, certo? Então, como que você faz? Você tem que usar esses styles, parecido com o HTML, que você botava uma propriedade aqui. Aí você tem que mandar aqui um estilo. E o estilo tem que ser criado desse jeito aqui, ó. Você cria esse style sheet create, atribui o nome para essa variável, né? É uma variável que guarda o valor desse cara. E aqui dentro você define os estilos. E é sempre uma chave, 2 pontos, valor. Isso aqui. É sempre um objeto, né? Que chama chave, valor. Então, a chave, geralmente quando é a mais externa de todas, o pessoal fala que é container. Então, isso aqui vai ser um nome que eu dei, é container. E o valor, você vai abrir chaves, que também vai ser outro conjunto de chave valor aqui, certo? E aí, igual tá aqui, ó, abriu chaves, aí tem chave e valor, entendeu? Aqui tem pound, aqui vai ser container. Aí tem chave e valor aqui para você customizar. Enfim, aí, a primeira coisa que a gente viu lá é o Flex Direction. Por padrão já é column, então assume que é column, você não vai precisar fazer nada disso, né? Aí, quero centralizar o texto, né? Primeiro vou tentar centralizar ele na direção do flex, que é para baixo. Então vou centralizar ali no meio do Y, né? Então, justify content center. E aí bota uma vírgula aqui no final. Aí ela tem que usar esse estilo, né? Você falou assim, ó, estilos, kick, né? Então, você criou aqui um styles, então você usa esse styles, ponto, container. Aí ele vai acessar essa variável aqui. E agora ele consegue usar esse estilo. Olha só, não deu certo. Embaixo. Que noob. Por que não deu certo? Isso é uma coisa bem importante. Ó, vamos colocar um background color aqui pra gente ver. Vou botar vermelho. Ó, se você olhar... Não deu certo também. Por quê? Não é porque tá embaixo? Foi definido antes? Não, isso é uma coisa... Tanto faz. Ele consegue pegar as definições aqui embaixo e em cima. Inclusive, eu recomendo você botar os styles sempre aqui embaixo pra não ficar muito, sabe, um monte de coisa aqui em cima. É mais interessante você ver aqui o negócio antes. Cara, estranho. Deixa eu ver se isso resolve. Não. Tá. Burro. É style aqui, ó. Style. Isso, né? O styles é o nome da variável. Aqui é style. Enfim, o que acontece? Você viu aqui, ó. Esse container, na verdade, só tá aqui. Tá aqui em cima, exatamente da altura do texto, que é o que precisa, né? Então, na verdade, você tem que mandar esse container espichar a tela inteira. Ele tem que conter a tela inteira, né? Então, como que você faz isso? Você usa flex 1. Esse flex 1 ele vai fazer o componente preencher todo o espaço possível na horizontal e vertical, entendeu? Então, fazendo flex 1, agora o vermelho enche a tela inteira e o Lamundo está centralizado, porque você falou para os filhos dentro dele está centralizado na direção do flex, que aqui é column, certo? E aí, align items, que é o outro, center vai mexer na outra direção. Então, alinhamos o texto aqui no centro. Beleza? Difícil, de boas. Não, até aí deu pra entender com os conhecimentos anteriores.
só uma coisinha ou outra ali da diferença do React do Swift. Sim. Então, até agora tá tranquilo. Aham. Não tem XIB. Aqui é tudo com as tags que você vai criar as telas. Vantagem é que você vê em tempo real aqui o que vai mudar, né? Como eu já tava fazendo no code mesmo, né? No Ah, não viu o code, né? Verdade. code, não tava fazendo no XIB nem no storyboard, pra mim não tem tanta diferença Uhum. assim agora, né? Tipo, tem, claro, né? É vírgula em vez de ponto e vírgula no final. Não, a vírgula é só quando é um objeto aqui. Quando é tipo, se eu for escrever aqui var x é igual a 1, não precisa nem de ponto e vírgula nem de vírgula. Isso aqui ele aceita, entendeu? É Tá, vírgula só por causa que isso aqui está dentro de uma chave. Então é chave, valor, vírgula, entendeu? tá. É porque isso aqui é um objeto, né, que chama. É como se fosse um dicionário, né? Quando tem chave, dois pontos, alguma coisa, você tem que botar uma vírgula para falar que agora vai vir outra chave, entendeu? Mas em código normal mesmo assim, não precisa nem de vírgula nem ponto e vírgula aqui no final, que ele aceita. Beleza? Beleza. Ah, trocar a cor do texto. De novo, você pode utilizar aqui o white. Nesse caso aqui, você vai ter que utilizar o texto mesmo, porque, bom, color é uma propriedade que texto tem, não a view tem. Então, por exemplo, vamos utilizar esse texto aqui específico. Então, o que você vai fazer? Você vai criar outra chave aqui, vai ser text style, aí a chave, dois pontos, valor. Aí o valor é o outro objeto. Eu vou falar agora as coisas em CSS, né? Color muda a cor do texto. Então, color white. Aí, mesma coisa, ó. Você vai aqui no text, bota style igual, aí você usar styles.textstyle. Salva e aí mudou a cor do texto, né? Aí, Tá. beleza. Vamos botar um botão aqui, né? No React Native tem até um button, mas o button ele é muito simples, ele só dá para mudar a cor do texto do botão só. E você clica nele, ele não faz nenhum efeito nem nada assim. Então vamos usar o negócio que tem é um botão que você clica nele e quando você clica ele muda a opacidade, ele fica meio transparente, então dá a impressão que você clicou nele, né? Então o nome do componente é Touchable Opacity, certo? E ele literalmente cria um quadrado que você clica nele e aí, só que aqui não tem nada, por quê, né? Não tem nada escrito. Para você escrever um texto dentro do botão, você tem que botar um text e escrever o texto que você quer. Aí, agora existe. E aí você clica aqui, ó, tem esse efeitinho de Opacidade. opacidade. Só que tá meio sem Olá. graça esse botão aí. Vamos botar umas cor nele aí. Então, o que você vai fazer? Vai criar um button style. Aí vai botar aqui background color. Vamos botar um azul, né? Red, green, blue. Então, vou botar 55, 55 e um blue maior, sei lá, DD. Beleza. Nossa, vai ficar feio pra caramba com esse fundo vermelho. Deixa eu tirar o fundo vermelho. O Gabriel é muito perfeccionista nos dedos. Inaceitável. Eu esqueci que eu tô falando com o mestre do design, né? Ricardo, mestre do design. E a gritante pra gente saber que tem coisas diferentes. Aí, ó, na hora que eu for achar o red, eu já sabia onde estava o red. Eu só Aham. vejo o Sim, botão que tá em uma outra cor diferente. pois é, inaceitável. O botão ainda tá lá em. Porque eu não apliquei o style, né? Styles.buttonStyle. E aí, que lindo. Quer dizer, não, ficou uma bosta ainda. Você tem que estilizar também o button text style, porque eu resolvi deixar ele azul e agora fica feio com a cor preta. Então, color white. Então, copia aqui, bota o estilo aqui, button text style. Pronto, tá branco. Só que tá uma bosta porque não tem espaço entre o negócio, né? Aí você lembra margin versus padding em
CSS. O que é margin, o que é padding? Padding é o de fora e o margin é o de dentro, é o contrário. Isso, ao contrário. Padding vai botar espaço dentro e margem fora, né? Então, por exemplo, esse botão tá muito... O texto está muito apertado lá dentro, né? Eu quero dar mais espaço dentro do botão. Então, no button style aqui, dou um padding e aí boto, sei lá, 8. Aqui não tem unidade, assim. 8 vai ser 8 unidades de medida da tela, porque cada tela tem uma densidade de pixel diferente, né? Então, bota só o número mesmo aqui, como int. Então, já deu um espacinho aqui, né? Põe o margin para dar a distância do Olá Mundo. Isso. Só que você pode fazer diferente. Você pode sim fazer um margin, sei lá, 16. Vai dar essa distância aqui, beleza. Só que você pode também botar, por exemplo, se eu botasse um outro botão aqui, né? É que nesse caso o botão também tem margem, mas vamos dizer que o outro botão não tem a margem, né? Você pode adicionar o espaço no container. Tipo, esse container está englobando todo mundo, né? Se eu quero que todo mundo nesse cara tenha o mesmo espaçamento, sem ficar passando margem para todo mundo, você entra aqui no container e bota gap, que é o espaço entre eles, certo? Tá. Aí ele vai colocar o espaço entre os outros, mas não vai botar margem, né? Então, tipo, nas laterais aqui não tá com a margem, né? Mas, enfim, esse é o de menos. O que mais? Então, tem aqui, se quiser deixar redondinho o botão, é border radius. Aí você bota, sei lá, 8 e o botão fica menos horrível. Quero fazer esse botão preencher tudo aqui, né? Se você não se lembra, esse container tá assim. E aí, a gente quer que esse cara encha tudo isso aqui, né? Simplesmente você pode falar assim, ó, largura, né? Width é igual a 100%. Aí ele vai encher tudo, certo? Ou você pode fazer, acho que se fazer flex 1 que eu te falei, a diferença é que ele vai encher tanto na vertical quanto na horizontal. Então talvez fique zoado. Ó, ele encheu, na verdade encheu tudo na vertical, por causa do flex direction. Mas, enfim, você pode fazer esse 100% de width pro botão, só que agora tá tudo grudado aqui, né, nas bordas. Aí sim, você pode botar uma margem, só que você pode botar, se quiser, só horizontal, por exemplo, entendeu? Então você bota só uma margenzinha do lado aqui e deu errado. Por que deu errado? Não faço ideia. Talvez tenha que ser aqui? Não. Margin left. Ué. Margin right. Tem que ser menos 24 aqui? Não. Não, ele tá aumentando a distância do mesmo lado, né? Que estranho. Eu acho que talvez seja por causa desse 100% aqui, que ele tá tentando sempre preencher tudo. 98. Boa. Mais fácil do que fazer as margens, o cara é um gênio. Viu, Gabriel? Por isso que eu sou DevOps. Por isso que você é DevOps, exatamente. Mas beleza. Aí, por exemplo, né? Isso aqui, toda essa lógica aqui, ela tá no app aqui, né? Só que isso aqui seria uma tela que teria esses caras aqui, né? Então, como que eu extraio essa lógica aqui para eu poder meio que reutilizar ou só deixar bonitinho no arquivo diferente esse cara aqui, né? Então, vou criar aqui uma pasta. Lá no tutorial, ele cria uma pasta chamada app, mas tanto faz. No projeto que ele está fazendo, a gente bota source, src, mas tanto faz. E aí ele cria uma pasta chamada screens. E aí dentro dessa aqui ele cria um arquivo. Então vai ser, sei lá, home.js. Certo? E aí como que você faz? Lembra?
O componente é uma função, então é function, é o nome do componente, home, abre fecha parênteses, que é uma função, abre chaves, e aqui você dá um return no componente em si. E aí você Uhum. pega esse cara todo aqui e joga aqui. Importante tem que ser na mesma linha do return aqui. Se você não fizer na mesma linha aqui, ele vai chiar muito. Talvez eu tenha até que fazer assim. Não, ele tá achando ruim aqui por causa do... Ó, o React, JavaScript é uma coisa chata. Você tem que botar esses imports aqui, né? Toda vez que você usa alguma coisa fora do JavaScript, né? Você tem que dar um import. Então, basicamente, eu vou pegar esse import aqui e colar aqui, mas como que você podia fazer? Ó, você passa o mouse em cima, dá Quick Fix e... Ah, tá. Isso aqui ele está achando ruim por causa que não está dentro de uma... Só pode ter um Py componente. Então, tipo assim, aqui era uma view, que era um containerzão, que continha todos os elementos, né? Aqui não tem ninguém que está contendo todo mundo. Cada um está tipo numa linha diferente. Então, na verdade, aqui tinha que estar dentro de uma view aqui. Então, você pode ter um componente Py na parte inicial, assim, do app, né? Por isso que ele está achando ruim. Mas era para ele estar achando ruim das outras coisas aqui, que texto não está definido. Estranho. Eu acho que é porque estou usando JavaScript e não TypeScript, talvez. Vamos esperar ele reclamar, só para eu te mostrar qual que é o problema. Enfim, aí que acontece, né? Todo aquele código agora está aqui, só que você quer usar aqui, né? Onde estava antes. Aí agora você criou um componente chamado home, então você pode usar aqui a tag home. Aí eu fiz assim, ó. Isso aqui é o self-closing tag, né? Não sei se você lembra isso do HTML. Porque você pode fazer assim, né? Quer dizer que ela não tem nada, né, dentro É, dela. isso, não tem nada dentro. É só criou a tag e deixou ela vazia, porque na verdade você só precisa renderizar esse cara aqui. Beleza, só que do jeito que tá aqui, era pra ele reclamar, não sei por que ele não tá achando. Era pra ele estar achando muita coisa ruim. Ó, home doesn't exist. Não existe mesmo, ó, porque até onde ele sabe, você não declarou home aqui nesse arquivo. Então ele só enxerga o que está dentro do arquivo, certo? Então você tem que fazer algum jeito de importar ele de um outro arquivo, né? No caso, é desse home.js aqui. Só que tem uma coisa, você só consegue importar coisas de outro arquivo se tiver a palavra export aqui na frente. Entendeu? Export ele deixa disponível para outros arquivos usarem o que você botou aqui, entendeu? Então, por isso que tem esse export aqui. Então, agora sim, eu consigo usar essa home. Mas, caramba, velho, eu não sei por que não tá dando o erro de que tá faltando. Mas, vamos lá, tem que estar import. Aí, abre chaves home, from. Aí você tem que mudar o caminho. O caminho é ponto barra, que é o diretório que eu tô atualmente. App, screens, home. Beleza. Aí, voltando aqui, view doesn't exist, por causa que não tem os imports aqui. Então, eu vou copiar esse cara aqui e colar aqui em cima. Deletar esse cara aqui. Os estilos aqui, né? A gente tá usando todos esses estilos. Então, na verdade, tem que pegar esses aqui, jogar aqui. E agora não precisa mais desses caras aqui, só o container. Que o container é usado aqui nesse cara aqui. E nesse não precisa do container. Talvez precise sim por causa desse aqui. Então vamos botar o style container. Tem umas chaves a mais aqui. Beleza, agora eu consigo usar. Vamos ver. Aí, consegui usar o cara igual tava lá, né? Só que agora ele tá componentizado, então eu consigo usar ele aqui. Então você pode criar várias telas desse jeito, entendeu? Declarando uma função aqui com o nome, dando export, dando return nesses negócios, chama JSX, né? Que é tipo JavaScript XML, é como se fosse uma tag, só que em JavaScript. Tá. Beleza? Com o Pupilo, basicamente foi isso que eu ensinei para ele, como que estiliza com o Flexbox, como que usa botão e tal, não sei o que. E a única coisa adicional que eu mostrei para ele
é como fazer navegação, né? Como ir de uma tela para outra. Aí, você acha que de boa se eu te ensinar ou você prefere esperar ele entrar aí porque acho que 4 horas que eu combinei com ele. Não, pode ensinar, se você Beleza. achar tempo também, a gente começa agora, para Aham. onde parar e entra com ele, continua da onde ele tá aí. Beleza. Eu consegui ver dois, não sei se amanhã eu consigo ver mais parte do módulo. Aham. Módulo do cara lá também, vejo o que ele explica lá também do que tá dentro. Aham. Aí assim, só umas coisas que você vai ver talvez que o cara faz um pouco diferente de mim. Em vez de ele criar export function home, ele faz assim, export const home igual a parênteses, setinha, abre chaves. É a mesma coisa isso aqui. A diferença é só sintaxe mesmo. Porque assim, no JavaScript, no Swift também, você pode criar uma função aqui, tipo, sei lá, soma. Você pode criar assim, né? Function, soma, e aí escreve alguma coisa aqui. Enfim. Ou você pode fazer o quê? Criar uma variável, minha variável, e falar que ela é igual a soma, atribuir uma função para uma variável, certo? Então dá para você fazer isso. Só que desse jeito aqui você não precisa declarar uma função e atribuir ela. Você pode simplesmente declarar a função. A função é o quê? Ó? É uma função que não recebe nenhum parâmetro. Então se aqui tivesse x number, né? Você teria que falar aqui que tem um parâmetro chamado x number, né? Tem um retorno dela, que seria number também. É que aqui é JavaScript, você não precisa botar tipo nenhum, mas o nosso projeto está usando TypeScript, então você tem que botar os tipos. Retorna number, então é uma função que recebe number e retorna number, e a setinha é que vou definir como é que ela é. Aqui não precisa da setinha, tá ligado? Porque é function, nome da função, parâmetros, tipo de retorno e o que a função faz. Aqui é uma função sem nome, seria aqui o nome da função, tá ligado? Mas não precisa do nome. Você está criando a função aqui na linha e salvando ela numa variável. E aí você bota o que a função faz aqui. Então, fazer function home assim e fazer const home é igual a isso aqui é a mesma coisa, só que um você está declarando como função assim, a função chama home, entendeu? E a outra você está criando uma variável chamada home e está salvando o resultado da função nela, entendeu? Ou ficou muito complicado? Não, entendi. Que um dá pra você. Você tá numa função, então você pode chamar ela ali no momento todo, o outro você vai usar como variável. E aí você talvez não consiga, você só tem o resultado dela, né? Você não tá usando a função em si. Não, você pode chamar. Boa tarde. O que posso fazer? Siri. Os dois fazem a mesma coisa. Você pode chamar agora, aqui nessa função aqui, home, e passar o parâmetro aqui, number. É a mesma coisa, são só jeitos diferentes. Um é uma variável que armazena a função, e o outro é literalmente a função declarada, entendeu? Com o nome. Mais simples ainda, então realmente só dois jeitos de escrever diferentes. Isso, exato. Como esse outro aqui parece meio feio, meio difícil, às vezes o pupilo se assusta com essas coisas aqui, parece muita bruxaria, eu optei por, no projeto lá, usar function, assim. Então, a gente usa function home, vai de const igual a tal coisa, tá ligado? Tem um negócio que o cara usa lá, que ele fala lá que é da empresa dele, lá, o rendo, sei o que é o que fica marcado. Ah, sim, eu nem uso aquilo, mano. É isso que eu ia falar, porque eu não vi nenhuma das vezes, nem quando você falou que tinha que dar problema marcado, aí eu falei, não sei se o Gabriel... Eu tô achando estranho que ele não tá dando erro do import, isso era pra dar, não importa o que. É que esse projeto aqui tá em JavaScript, né, JS no final, então você não precisa botar tipo pra nada, é diferente do Swift. Mas o que a gente tá fazendo lá é em TypeScript, então você tem que, algumas coisas você tem que fazer, tipo, não posso, no JavaScript você pode fazer assim, ó, var x, ele aceita, depois fazer x igual a 0, depois fazer x igual a blá, ele aceita, ele vai trocando o tipo da variável
em tempo real, entendeu? Igual o Python. Só que no TypeScript você tem que falar, ó, essa variável é do tipo number. Aí se eu tentar fazer isso Claro. depois disso, ele vai falar x é um number, não pode botar string, certo? Uhum. Então eu acho que ele talvez por ser JavaScript ele não tá checando as coisas direito aqui, não sei. Depois você vê como é que tá pra você aí. O cara lá no tutorial ele usa JavaScript pra tudo, mas eu não consigo viver com essa anarquia de JavaScript, que cada hora a coisa tem um tipo diferente, mano, é horrível. Vamos te convencendo um pouco de cada vez, né, Gabriel? Aham. Pois é. Anarquia, mas nem tanto, mano. Então, aí uma coisa importante também. Como que eu passo um valor para essa home? Vamos dizer que eu quero, tipo, sabe, escrever um texto aqui. Que seja não Olá Mundo, seja outra coisa, né? E quero que quem informe esse texto é esse app, quem está usando ele, certo? Então, o objetivo seria passar como parâmetro aqui um text e escrever aqui o texto que eu quero que seja escrito lá, né? Então, esse é o objetivo final. Como que eu faço? Se fosse uma função normal, ó, function, fazer algo, aí você fala, sei lá, x, number, e aí você falaria console log x. Então você está passando aqui com parâmetro, né? Aqui continua sendo uma função, igualzinho uma função. Então você passa um parâmetro aqui chamado text, certo? Do tipo string, se for usar TypeScript. Mas como é JavaScript, ele não liga que você passa aqui, só passa o nome mesmo do parâmetro que foda-se. Só que desse jeito, isso aqui é uma função, beleza. Mas isso aqui é um componente, na verdade, né? Não é só uma função. Então, só porque esse cara é um componente, você tem que botar chavezinhas aqui. Entendeu? Você vai ver, ele faz isso direto lá no, no tutorial. Ele fala um tal de destructuring. É, eu não vou te explicar direito por que é um destructuring isso aqui, mas é só lembrar que quando é um componente, você não pode passar parâmetro igual você passaria para função, assim, text, dois pontos, string. Você tem que passar com chaves, aí você bota o nome do parâmetro aqui, dois pontos do tipo, se precisar. Beleza? Então, aqui você bota entre chaves. Mas só aqui, se fosse uma função aqui dentro, né? Calcular, aí você bota x aqui, return x. Aqui não precisa botar as chaves aqui. Você pode botar assim em si mesmo, e quando você precisar, você chama calcular x aqui, pronto, e ele aceita. Beleza? Beleza. Aí aqui, ó, beleza, o cara mandou o texto, né? E eu quero printar o valor que passou aqui, né? Se eu escrever text aqui, ele vai literalmente escrever text, né? Então, aqui ó, escreveu text. Eu quero que printe o valor que o cara passou aqui, né? Primeiro vamos passar o valor. Agora que você adicionou aqui um parâmetro aqui para esse cara receber, você pode escrever, ó, ele até autocompleta o parâmetro que você mandou ali, text igual, aí você mostra aqui o hello mundo, misturando os dois. Por enquanto é text, porque você mandou exibir literalmente text. Aí para revelar o valor, pegar o valor daquela variável, você bota chaves. Entendeu? Uhum. Então a chaves usa o valor da variável aqui, que é diferente disso aqui, tá? Isso aqui é no parâmetro, isso aqui é dentro do código. Enfim. Outra coisa. Não sei se você lembra disso, mas, por exemplo, olá, aí você quer falar fulaninho, né? E aí você quer mandar o name aqui, na verdade, em vez do text. Põe lá, name. O cara, quando ele colocar o nome dele, apareceu lá Isso. o nome da. Exato. Aí eu te falei que tem que ser, o valor da variável tem que ser com chaves, né? Mas como tá dentro de uma string, não é tão simples assim. Você tem que botar um dólar aqui e tem que trocar essas aspas aqui pra pra crase, é isso, é crase. Beleza? Então, para fazer essa interpolação, né, que chama de string, é com crase. Olá, rola mundo. Ué, será que eu... Ué, bugou totalmente. Hashtag hello mundo. Ah.
Ué. Olá, hashtag Ricardo. Nossa, mano. Talvez seja coisa de TypeScript também. Ter que usar aquela coisa horrorosa toda lá. De isso aqui e com isso. Eu acho que JavaScript não precisa também. Que coxa, velho. Inaceitável. Enfim. Tenta uma, tenta outra. Quê? É o contra o JavaScript. Eu sou totalmente contra, mas eu odeio essas linguagens totalmente permissíveis, essa anarquia em forma de linguagem. Um absurdo. Nada tem regra nesse negócio. O Carlos. Sim, não, eu e ele tem essa discussão todo dia, velho. Ele insiste que quer pra mudar pra JavaScript, eu falo nem fudendo. Vai ficar no TypeScript, eu não abro mão das minhas regras. Minha sanidade. É, da minha sanidade. Aí quando ele vai programar em Python, ele fala, por exemplo, você quer fazer, sei lá, carro, ponto, aí você quer saber o que tem carro. Não tem como fazer isso no JavaScript, porque ele não tem tipo, então ele não sabe quais variáveis tem essa variável, entendeu? Quais métodos tem. E ele fala, caramba, como que faz mesmo? Eu falei, mano, se estivesse usando tipo, você não teria esse problema. A gente fica discutindo aí. Ele acha que eu vou ceder algum dia isso, mas eu não vou não. Enquanto eu... Oi? Nós sabemos que o Gabriel nunca cederá. Exato, jamais. Se quiser chamar o pupilo, não sei se ele já tá pronto aí, se É. você marca... Isso que eu vou fazer. Ou quer mandar um outro link? Não, pode ser esse mesmo. Vou pôr aqui na tomada. Que graças a Deus não tive que compartilhar a tela pro Gabriel ficar bravo comigo. Tava na tomada. PC lerdo, inaceitável. É. Mas o celular tava. Eu vou até pegar já enquanto você chama ele, o fone do ouvido, porque qualquer coisa, se der a hora, eu só ponho o fone no celular, abro a reunião no celular e vou escutando vocês. Beleza.